Olá, professor Cesário, professor de matemática do Colégio Estadual Santa Bernadette, aqui em Goiânia. Desse vídeo, nós vamos falar com nossos alunos do primeiro período EJA, que estão em distanciamento devido à pandemia do Covid-19. Esse vídeo destina para a gente falar sobre relação binária como subconjunto de um produto cartesiano. E também vamos marcar esses pares ordenados originados da relação binária no plano cartesiano. Então é uma atividade simples que também faz parte lá dos pré-requisitos para função, e esse assunto ele é bastante fácil, então vamos lá. Deixa eu virar a câmera aqui para o conteúdo, só um minutinho. Então vamos lá, esse é o material recebido por vocês. Então aqui está as informações básicas, né? Que é a segunda atividade, nessa modalidade devido à Covid-19. Aí tem aquelas considerações que a gente sempre coloca, que é o decreto estadual do governo e a resolução do Conselho Estadual de Educação. E a finalidade dessa atividade é identificar uma relação como subconjunto de um produto cartesiano. Aí vem as instruções, né, que nunca é demais a gente sempre frisar, que é colocar o cabeçalho, escrever a questão antes de responder. Isso é sempre importante em matemática, porque se você coloca uma informação, tipo assim, uma conta, um resultado, sem você saber a origem daquilo, fica assim muito vago. Então, a matemática é importante colocar o enunciado. Colocar o nome em todas as folhas, isso é importante, porque você vai mandar fotografia, é bom que a gente tem esses registros muito bem detalhados. Aí os contatos, né? Tal. Aí veio a definição do assunto que a gente vai tratar nesse material. Relação binária. Tem lá a definição: relação binária de A em B, né, que são dois conjuntos A e B, é qualquer subconjunto do produto cartesiano A, B. Então, subconjuntos de um produto cartesiano, isso é uma relação binária. Um exemplo concreto aqui tem, no primeiro, dados conjunto A com os elementos 1, 2, 3 e conjunto B com os elementos 0, 2, 3, 6 e 7. Determine as seguintes relações enumerando seus pares ordenados. Aí foi mandado um modelo, uma relação 1. Essa relação mandada como modelo, ela é formada por todos os pares XY pertencentes ao cartesiano A, XB, tal que Y é igual a 2 vezes X mais 1. Então, esse Y, que é o resultado, vai estar no segundo conjunto, conjunto B, e o X é sempre no primeiro conjunto, no conjunto de partida, né? Então, vamos lá. Como conjunto de partida, que é o conjunto A, tem os elementos 1, 2 e 3, nós vamos fazer três contas, x igual a 1, x igual a 2 e x igual a 3, e encontrar três pares ordenados e verificar se eles estão ou não dentro do subconjunto do produto cartesiano. Então, vamos lá. Para x igual a 1, primeiramente, colocando lá na lei de formação da primeira relação 1, então, se é 2 vezes x, e o x está valendo 1, então 2 vezes 1 mais 1, então dá 3. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, nós temos o par ordenado 1, 3. Aí, se a gente observar, nós temos 1 no primeiro conjunto e temos o 3 no segundo conjunto. Então, isso é um par ordenado que é possível é subconjunto lá do cartesiano A, B. Então, faz parte do cartesiano. Depois, x igual a 2, vamos lá pela lei de formação, 2 vezes x, o x agora é 2, 2 vezes 2, 4, 4 mais 1, 5. Portanto, formamos o par 2 com 5. Então, x igual a 2 lá do conjunto de partida e 5 no conjunto de chegada não tem. Portanto,
o par ordenado não faz parte do produto cartesiano A, B. Não existe o 5 aqui no conjunto de chegada. Agora vamos lá, x igual a 3. Y igual a 2 vezes 3 mais 1. Aqui tem um erro de digitação. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Então, para ordenado 3, 7. Vamos lá. 3, conjunto de saída. 7, conjunto de chegada. 3x e 7y. Então, faz parte do produto cartesiano A, B. O que ocorre é que apenas o 2 e o 5 não faz parte do produto cartesiano. Então, a resposta ficou somente com os pares 1, 3 e 3, 7. Não apareceu o que não faz parte. Aqui está a resposta da relação. Então, aí foi os exercícios, alguns exercícios propostos para vocês. Aqui o exercício A, que é a relação 2. Para você seguir mais ou menos, como é uma atividade à distância, né? A gente tentou facilitar, deixando o modelo e tal. Então, para x igual a 1, a gente começa com todos os valores lá do conjunto de partida. X igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, e verificar se o resultado está no conjunto de chegada. Então, vamos lá. A R2 são todos os xy pertencentes ao cartesiano AB, tal que y igual a 3 vezes x. Então, para x igual a 1, isso implica que y é igual a 3 vezes 1, que dá 3. Portanto, nós temos o par ordenado 1 e 3. Então, se a gente voltar lá, a gente tem 1 e 3. 1 no conjunto de saída e 3 no conjunto de chegada. Portanto, esse par faz parte do cartesiano AB. Depois nós temos x igual a 2. Isso implica que y igual a 3 vezes 2, que é igual a 6. Aí a gente tem o par ordenado 2, 6. O que acontece? Esse 6 está lá no conjunto de chegada, portanto, ele faz parte do cartesiano AB. Depois, para x igual a 3, nós temos y igual a 3 vezes 3, que dá 9. Portanto, o par ordenado formou o par ordenado 3 e 9. Coloquei uma marquinha aqui no 9 para lembrar que ele 9 não faz parte aqui do conjunto de chegada, do conjunto B. Então, se ele não faz parte, ele não é par ordenado do cartesiano AB. Então, ficou na relação somente os pares ordenados 1, 3 e 2, 6. Depois nós temos exercício B com a relação 3, que é igual todos os pares xy pertencentes ao produto cartesiano A, xb, tal que y é igual a x mais 1. Então, a nossa lei de formação agora é só o valor de x somado com 1. Então, para x igual a 1, isso implica que y é igual a 1, que é o valor de x, mais 1, que é lá da lei de formação. Então, ficou 1 mais 1, que dá 2. Esse par 1, 2, faz parte do cartesiano AB. Depois, x igual a 2, isso implica que y é igual a 2 mais 1, né? Seguindo a fórmula lá, sempre da lei de formação, dentro da relação. 2 mais 1 é igual a 3. Então, o par ordenado 2, 3 foi formado e ele faz parte do cartesiano AB. Depois, para x igual a 3, y igual a 3 mais 1, que isso dá 4. Então, formou o par ordenado 3 para x e 4 para y. Aí, vamos verificar se existe esse 4 no conjunto de chegada, que é o conjunto B. Então, não existe 4 lá. Portanto, não faz parte do cartesiano AXB. Então, a relação 3 é formada só pelos pares 1, 2 e 2, 3. Ok? Então, vamos lá no exercício C. Relação 4 igual os pares ordenados formados por xy pertencente ao cartesiano AB, tal que y igual a 3 vezes x menos 1.
Então, x igual a 1, nós temos y igual a 3 vezes 1. Então, agora nós vamos pegar o 3 e multiplicar pelos valores de x. No primeiro caso, x igual a 1. Então, 3 vezes 1, 3. Menos 1 lá da lei de formação. Então, 3 menos 1 que dá 2. Formou o par 1, 2. A gente já sabe que esse par ordenado faz parte do cartesiano AB. Ele foi recorrente em várias relações aí anterior. Depois x igual a 2. 3, isso implica que y igual a 3 vezes 2 menos 1, que dá 6 menos 1, que é 5. Formou o par ordenado 2 com 5. Observe que o 5 não faz parte lá do conjunto B. Portanto, esse par não faz parte do subconjunto do par do cartesiano AB. Depois, para x igual a 3, y igual a 3 vezes 3 menos 1. 3 vezes 3, 9, menos 1, 8. Formou o par ordenado 3 e 8. Esse 8 também não está lá no conjunto B. Portanto, ele não é subconjunto desse cartesiano AB. Então, a relação ficou formada somente com o ponto 1, 2, que é a resposta aqui final. E aí, a gente tem lá o exercício 2, que é colocado dois conjuntos, A e B, e tiramos algumas relações desses conjuntos, né? Então, a gente não tem que verificar se é subconjunto ou não subconjunto lá do cartesiano AB, já subentende uma relação. Na primeira aqui, a relação 1 é formada pelo par ordenado 2, 1 e 3, 1. Só para a gente desencargo de consciência lá. 2, 1, 3, 1. Então, tá lá, fazendo parte. A gente já sabe por vídeos anteriores que os primeiros valores fazem parte sempre do eixo horizontal, da linha horizontal. E os segundos valores fazem parte da linha vertical, do eixo vertical. Então, os primeiros valores é formado somente por 2 e 3. Então, aqui 2 e 3. Os segundos, somente 1. Então, está aqui, valor 1. Marcando o ponto 2, 1. Então, a partir do 2 da horizontal, a gente desloca uma unidade até ali próximo do valor 1 do eixo vertical. Então, aqui está o ponto 2, 1. Depois, o ponto 3, 1. A partir do 3 da horizontal, que é a primeira posição, até a posição 1 do eixo da vertical. Então, aqui está o ponto 3, 1. Aí, destaquei aqui, ponto 2, 1, com a setinha, para ficar muito claro que é nessa região desse quadrante aqui. Depois vem a relação 2, que está lá no exercício B, que tem 3 pares ordenados, com o primeiro ponto 0, 0, o segundo ponto 0, 1 e o terceiro ponto 2, 0. São pontos importantes para a gente marcar, porque tem muitos zeros aí nesses pontos. Veja só, o ponto 0, 0 é a origem, ou seja, porque é zero tanto do eixo da horizontal quanto do eixo da vertical. Então, o zero é exatamente o ponto, porque só para a gente relembrar, o zero ele é o valor neutro. À direita estão os valores positivos e à esquerda os valores negativos. Da mesma forma, ele é o valor neutro no eixo vertical, para cima os valores positivos e para baixo os valores negativos. Aqui só tem valores positivos para serem marcados. Então, o ponto 0, 0, zero tanto do eixo horizontal quanto do eixo vertical, é aqui no ponto de interseção dos dois eixos, ponto 0, 0. Depois o ponto 0, 1. O primeiro valor, que é o valor do eixo da horizontal, 0. E aí a gente desloca até a unidade 1 do eixo da vertical. Então, a partir do 0, a gente chega lá no ponto que é para C. Então, toda vez que tiver um 0, esses pontos vão ficar em cima dos eixos, né? Vão, coincidentemente, ficar em cima dos eixos. Então, 0, 1 ficou exatamente aqui em cima da linha do Y. Depois, 2 zeros, da mesmo raciocínio.
o 2, o ponto vai ser marcado exatamente em cima do eixo. Por quê? A partir do 2, que é a primeira posição, que está no eixo da horizontal, você vai deslocar unidades para cima ou para baixo. Como ele é neutro, ele não vai nada para cima e nada para baixo, porque é o alinhamento do valor de y. Então, por isso que ele vai ficar exatamente em cima do eixo x. Depois nós temos lá 2 pontos lá na relação 3, que é a origem e depois o ponto 2, 1. A origem a gente já sabe que são os zeros tanto do x quanto do y. Então é esse ponto comum dos dois eixos, ponto de interseção dos dois eixos, estão aí destacado. Depois o ponto 2, 1. 2, que é o primeiro valor no eixo da horizontal, e 1, segundo valor no eixo da vertical. Então 2, 1, então aqui está bem claro o ponto onde ele está localizado. Depois os pontos da relação 2 no exercício D. São 3 pontos também importantes, que são 0, 1, 2, 0 e 3, 0. São pontos com valores zeros, que os alunos costumam ter muita dificuldade de marcar. Então, 0, 1. 0 é primeira posição. Só aqui está faltando 0, mas o 0 teria que estar aqui. Na sua atividade você coloca. Esqueceu de colocar aqui. Então, 0 da primeira posição está aqui. E 1, que é a segunda posição, está no eixo vertical. Então, está aqui. Então, a partir do 0, você desloca uma unidade, que é o valor do y. Então, está aqui o ponto 0, 1. Depois, o ponto 2, 0. 2 é a primeira posição, valor no eixo da horizontal. E 0 é valor na vertical. Então, o 0 está aqui nesse alinhamento. Então, o ponto não desloca nada para cima e nada para baixo, ele fica exatamente em cima da linha do x. E do mesmo raciocínio, o ponto 3, 0. 3 é a primeira posição, portanto, no eixo da horizontal. 3 e 0 também fica em cima do eixo x. Então, atividade bacana para a gente colocar esses pontos, não ter dificuldade. E tá aí, até a próxima atividade. Bom trabalho.